Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Isaías, capítulos 35, 36, 37 e capítulos 38. Amém? Capítulo 35, amados irmãos, dos versos 1 a 2, em contraste com Edom, mas o deserto não permanecerá um deserto, pois o Senhor transformará a terra em um jardim do Éden. Toda a natureza parece ansiosa pela vinda do Senhor, como vimos em Romanos capítulo 8, versos 19 e Isaías capítulo 55. Porque a natureza, irmão, sabe que será libertada da maldição do pecado e compartilhará a glória do reino. Líbano, Carmelo e Saron foram três dos grandes lugares mais fecundos e belos da terra. E ainda o deserto será mais proveitoso e bonito do que os três lugares juntos. Não haverá mais terra seca, porque a terra se tornará um jardim de glória. Versos 3 e 4. As pessoas desanimadas serão renovadas. Esta renovação é uma comparação com a cura milagrosa de diversos deficientes físicos e ao florescimento de um deserto quente e seco, onde antes havia apenas areia e criaturas do deserto, haverá agora flores, verdes pastos, água abundante e densa vegetação. Versos 35, capítulo 35, versos 8. Em cidades antigas havia muitas vezes estradas especiais que somente os reis e sacerdotes poderiam usar. Mas quando o Messias reinar, todo o seu povo será convidado a utilizar este caminho. E finalizando o capítulo 35, no versos 10, aqueles que choram serão abençoados, porque eles serão consolados. Quando o povo de Deus retornou da Babilônia, eles voltaram chorando, como vimos em Jeremias, capítulo 50, versos 4. Mas caminharão para o céu, para a nova Jerusalém, com uma canção nos lábios que nenhum outro homem aprenderá, como vimos em Apocalipse 14, versos 3. Isaías 36, amados irmãos, no verso 1, tem sido encerradas as profecias anteriores de Isaías. Adiciona-se um trecho histórico sobre o profeta e suas atividades. Antes de proceder à segunda coleção, dirigida exclusivamente às gerações que seguiriam a deste profeta, no ano 14º, entre 701 a.C., Ezequias desviou a invasão da cidade de Jerusalém por um tratado que custou uma grande soma de ouro, como vimos em 2 Reis, capítulo 18. Mas os assírios, depois, pensaram não ser aconselhável deixar de pé aquela fortaleza poderosa que seria centro de mais rebeliões. No versos 2, Rabsaque, título assírio, ou seja, comandante e chefe do exército de Laques, fortaleza importante que protegia o caminho de Jerusalém, na banda do sudoeste. Hoje se chama Tel El-Eizi, campo de lavadeiro, lugar onde Isaías se encontrou com o rei Acaz numa outra crise, como vimos lá no capítulo 7, no verso 3. Versos 18 do capítulo 36, Ezequias agora orienta a nação em relação aos assírios que estão se revelando abertamente, declarando guerra contra o próprio Deus, sugerindo que é igual aos ídolos de pedra e de madeira que as demais nações conquistadas adoravam. Versos 19 e 20. Rabsaque não entendeu que a forma religiosa de Ezequias era para remover o culto pagão. Rabsaque estava falando para amedrontar o povo de Jerusalém.
em língua hebraica, a forma judaica da língua semítica que se difundia em todas as nações da Mesopotâmia e da Palestina. Podia ter falado na forma internacional, ou seja, a língua aramaica siríaca. Para intensificar o efeito ofensivo, nem concedeu a Ezequias o título de rei, no versos 12. Seguiam-se lindas promessas naquele discurso, mas uma comparação disto com os versos 19 e 20 logo mostra que Jerusalém seria tratada como as demais cidades conquistadas pelos assírios. Nos versos 19, as inscrições arqueológicas daquela época mostram quão selvageria caracterizava a destruição dessas cidades poderosas, cada uma um centro de civilização e de comércio. Ramate, Arpade e Sefarvaim estavam no caminho entre a Síria e Jerusalém, antes de se chegar a Damasco e a Samaria, igualmente destruídas. Finalizando o capítulo 36, versos 22, rasgaram suas vestes. É uma maneira de exprimir o desespero, o luto, a atitude logo assumida também pelo rei ao ouvir as notícias, como vimos no versos 37 e 1. Iniciando o capítulo 37, versos 2, ao profeta Isaías, Ezequias, arrependido e assustado, procura o profeta como um intermediário para com Deus, falando até em teu Deus. Fizeram muitas reformas, mas só na crise ele aprendeu a ter uma fé individual, derramando seu coração perante Deus em oração. O profeta ensina ao rei que a intercessão sincera é eficaz perante Deus. Não se deve apenas consultar profetas ou ministros. O caminho da oração está aberto em todas as ocasiões, para aqueles que sinceramente desejam a intervenção de Deus nas várias situações da vida. Nos versos 14 do capítulo 37, estendeu-a perante o Senhor. Uma parte importante nas orações é expor perante Deus o conteúdo daquilo que nos preocupa. Nos versos 16, querubins refere-se aos querubins de madeira no templo. Versos 18, ressecar, tornar deserto, causar uma seca. Quando Isaías usa esta palavra com referência a povos, tem sentido especial de assolar. Esta expressão usada só por Isaías ocorre em ambas as metades do livro, contrariando assim a teoria de que haja dois autores distintos para este livro. Nos versos 19, Ezequias compreendia claramente a diferença entre divindades inventadas pela imaginação humana, em aliança com os poderes do inferno e apresentadas na forma de ídolos fabricados, e o Deus verdadeiro que se revelou ao seu povo. Ele remiu Israel da escravidão do Egito e guiou-o espiritualmente até então. Ezequias não caiu no erro de Rabsaqué, como vimos no verso 6, capítulo 6, 18 e 20. Capítulo 37, versos 21, a oração era a chave da resposta divina. O que protegeu Jerusalém naquela ocasião era a fé em Deus que havia no rei e no profeta, e provavelmente no povo em geral. A vitória dos assírios naquela hora seria interpretada pelo mundo como uma prova do ateísmo. E aí, irmãos, interessante é fazer uma comparação. Comparação nos capítulos 36, versos 18 a 20, com Êxodo, capítulo 32, versos 11 a 14. Compare essas duas citações que apresentei aqui para os irmãos. Em outras circunstâncias, profetizando sobre o fruto da injustiça em Jerusalém, Miqueias disse que aquela cidade viria a ser montões de ruínas,
como vimos em Miqueias, capítulo 3, versos 9 a 12. Capítulo 37, versos 22, a resposta vem em forma de uma poesia de triunfo, mostrando a saída vitoriosa que Jerusalém teria, versos 22 e 23. A explicação disto é que, nos versos 24 e 25, citam uma canção de marcha dos assírios. Isso quer dizer que a resposta de Deus corresponde à altura, à situação crítica e ao desafio lançado contra a sua pessoa. É só no hebraico que se percebe bem o ritmo poético dessa canção. Capítulo 37, versos 26 a 29, depois de citar o desafio dos assírios, a resposta profética continua na mesma forma lírica por mais 4 versículos. Versos 29, uma ilustração tirada do costume de se levar bois por um anzol no nariz, Senaqueribe seria guiado e forçado a movimentar-se dentro dos propósitos de Deus, apesar da sua jactância. Versos 30. Este seria um sinal que o Senhor previu em todas as circunstâncias da salvação da mão dos assírios, e que comunicou o seu plano. Estes atacaram no 7º ano, no ciclo agrícola, ano sabático, nesse caso seguido pelo ano do jubileu, que seguia a cada ciclo de 7 anos sabáticos, de 50 em 50 anos. Haveria então 2 anos de descanso e de colheita diminuída, e depois tudo voltaria ao normal, como se nada tivesse acontecido. Capítulo 37, versos 36 e finalizando o capítulo, os historiadores da época têm atribuído as perdas terríveis a uma praga de ratos que roeu numa noite todo o equipamento bélico dos assírios. Outros dizem que os ratos teriam trazido a peste bubônica, que destruiu o exército de um dia para o outro. Capítulo 38, vimos que a expressão livrar-te-ei, verso 6. Depois da derrota infligida pelo anjo do Senhor aos assírios, seja por intermédio de um exército de ratos, seja por um golpe totalmente sobrenatural, ou o rei Senaqueribe ainda continuou a ser uma ameaça internacional. Morreu só em 681 anos antes de Cristo, pelas mãos dos seus 2 filhos que tinham ciúmes de Esar-Hadon, um filho mais jovem. Este foi nomeado como herdeiro do trono e, por fim, realmente obteve um império, reinando até 668 a.C. A punição final de Senaqueribe se relata juntamente com a descrição da sua derrota, como vimos no capítulo 37, versos 38, para revelar mais claramente o propósito de Deus. Nos versos 12 do capítulo 38, tenda de um pastor é uma moradia que se montava e desmontava com facilidade, de utilidade temporária. Também temos uma referência aqui interessante em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5. A expressão cortarás a vida, com a mesma facilidade se corta um fio na tecelagem. Versos 14, olhar para cima é um gesto de invocar a presença de Deus na oração. Capítulo 38, versos 18. Depois da morte, já não será possível glorificar a Deus perante os homens por meio de uma vida piedosa, cheio de cânticos e louvores. O versículo desta oração não é um pronunciamento sobre a existência ou não da alma na eternidade. Versos 19 do capítulo 38. Normalmente, quem está encarregado de revelar o amor de Deus neste mundo é o ser humano, cada um perante o seu próximo. Paulo, em circunstâncias excepcionais, recebeu uma visão direta de Jesus,
como vimos em Atos, capítulo 9, versos de 1 a 6. Normalmente, Jesus se revela através dos seus discípulos, como vimos em 1 João, capítulo 4, versos 12. E finalizando o capítulo 38, o profeta não negou os melhores meios de cura conhecidos na época, mas a cura dependia da oração da fé. Na realidade, isto nada mais era senão uma amostra, entre aspas, né, em que subjazia as melhores promessas, ou seja, mais 15 anos de vida e proteção contra os assírios. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos a leitura do dia de hoje e desejo aos irmãos um excelente dia. Fiquem com Deus e até amanhã, meus irmãos. Forte abraço.